Está bem. Espectadores da RTP e de modo muito especial os vilafranquenses que vivem hoje a sua grande festa do Senhor Bom Jesus da Pedra. Este ano tem um cariz muito especial, pois se comemoram os 200 anos da primeira procissão em honra do Senhor. Em boa hora, a Irmandade da Santa Casa da Misericórdia de Vila Franca do Campo, na pessoa do seu Lamesa e Assembleia, leva a cabo uma série de eventos que recordam a data e servirão certamente para afervorar ainda mais a devoção ao Ecce-Homo sob a designação de Bom Jesus da Pedra. A missa da festividade, a de Cristo Rei, será este ano presidida por Dom João Labrador, Bispo de Angra e Ilha dos Açores. Será acompanhada nos cânticos entoados pelo grupo coral prioral da Matriz de São Miguel Arcanjo, sob a regência de Hélio Medeiros. Embora conhecido, recordam secretamente a lenda da imagem do Bom Jesus da Pedra. Apareceu numa caixa, numa praia de Vila Franca do Campo, com a designação para a Misericórdia de Vila Franca do Campo, e hoje venera-se na Igreja da Irmandade da Misericórdia, que por esse motivo é conhecida muito mais pelo nome de Igreja do Bom Jesus da Pedra. O Bispo incensa a imagem e, naturalmente, vai começar o Santo Sacrifício da Missa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Saúde o Sr. Padre José, parco desta paróquia, ou destas paróquias da Vila, o capelão da Santa Casa da Misericórdia e ouvidor aqui de Vila Franca do Campo. Quero saudar também o Sr. Padre Paulo, que aqui também colabora, o Sr. Padre Luís, que nos visita e que está ao serviço de comunidades imigrantes nos Estados Unidos e por isso nos liga também a essas comunidades onde estão tantos dos nossos amigos, familiares, conterrâneos, a quem também quero saudar. Quero saudar as nossas autoridades, a Sra. Secretária Regional, em representação do Sr. Presidente do Governo Regional, o Sr. Presidente da Câmara, a Sra. Presidente da Assembleia Municipal, o Sr. Provedor e demais membros da mesa administrativa da Santa Casa da Misericórdia, demais autoridades aqui presentes e, naturalmente, a comunidade cristã, ou as comunidades, que no fundo hoje se juntam aqui à volta da figura mais importante da nossa vida,
de todos, mas de uma maneira particular para nós cristãos, que é Jesus Cristo. E que aqui honramos e que aqui adoramos como o Filho de Deus e que queremos sublinhar este episódio, que no fundo acaba por ser para nós interpelante: Jesus no pretório, Jesus na coluna, a quem denominamos o bom Jesus da pedra. Por isso, queremos desejar que tenhamos umas boas festas para todos nós que estamos aqui, como disse há bocadinho, também para todos que nos seguem através da RTP, e por isso os doentes, os que estão imigrados, os que estão na diáspora, os que estão retidos por qualquer situação e que não podem estar aqui connosco, mas que também têm aqui o seu coração e a sua devoção, que para todos o Senhor também abençoe, e queremos dirigir a nossa saudação. Vamos assim iniciar a nossa Eucaristia, pedindo ao Senhor perdão dos nossos pecados, para mais dignamente celebrarmos estes sagrados mistérios. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Glória a Deus nas alturas. Gloria,
Deus eterno e omnipotente, que no vosso amado Filho, Rei do Universo, quiseste instaurar todas as coisas, concedei propício que todas as criaturas, libertas da escravidão, sirvam a vossa majestade e vos glorifiquem eternamente. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura do livro do profeta Isaías. Como são belos sobre os montes os pés do mensageiro que anuncia a paz, do que proclama boas novas e anuncia a salvação, do que diz a Sião: o teu Deus reina. Eis a voz das tuas sentinelas, ei-las que levantam a voz, juntas lançam gritos de alegria, porque com os seus próprios olhos veem o Senhor que volta a Sião. Regozijai-vos juntas, lançai gritos de alegria, ó ruínas de Jerusalém, porque o Senhor consolou o seu povo, Ele redimiu Jerusalém. O Senhor descobriu o seu santo braço. Os olhos de todas as nações e de todas as extremidades da terra viram a salvação do nosso Deus. Palavra do Senhor. O Senhor é Rei num trono de luz. O Senhor é Rei. O Senhor é O Senhor reina vestido de majestade. O Senhor reina cingido de poder. Ele firmou inabalável universo. Estava no seu trono que desde sempre existe. A palavra do Senhor é fiel. É santa a sua casa pelo tempo além.
Leitura da carta aos Hebreus. Irmãos, temos um sumo sacerdote eminente que atravessou os céus, Jesus, o Filho de Deus. Permaneçamos, por isso, firmes na profissão de fé. Com efeito, não temos um sumo sacerdote incapaz de se compadecer das nossas fraquezas, pois ele mesmo foi posto à prova de tudo como nós, com exceção do pecado. Aproximemo-nos então com a segurança do trono da graça, para conseguirmos misericórdia e alcançarmos graça, como ajuda oportuna. Palavra do Senhor. O Senhor esteja convosco. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Pilatos a Jesus: Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu-lhe: É por ti que o dizes, ou foram outros que tu disseram de mim? Disse-lhe Pilatos: Porventura eu sou judeu? O teu povo e os sumos sacerdotes é que te entregaram a mim. Que fizeste? Jesus respondeu: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus guardas lutariam para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é daqui. Disse-lhe Pilatos: Então tu és rei? Jesus respondeu-lhe: É como dizes, sou rei. Para isso nasci e vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, escuta a minha voz. Palavra da salvação. Nós não temos um sumo sacerdote incapaz de se compadecer das nossas fraquezas. Muito pelo contrário. Temos um sumo sacerdote que experimenta tudo o que é o drama
da realidade humana. Aquele que, sendo Filho de Deus, pela sua encarnação, assumiu em si o sofrimento, as consequências do próprio pecado e a própria morte. Por isso, diz o autor da carta aos Hebreus, tenhamos confiança, vamos ao encontro dele, para que ele nos ajude na altura oportuna. E nós diremos, permanentemente estamos na altura oportuna. E este é o grande convite que nos é dirigido hoje. Tenhamos coragem, deixemo-nos interpelar pelo próprio Senhor Jesus Cristo e, apesar da nossa debilidade, da nossa fraqueza, do nosso pecado, apesar de tudo aquilo que porventura possa fazer-nos denegrir a nossa própria dignidade, tenhamos a coragem de nos aproximarmos daquele que tudo experimenta em si próprio, exceto o pecado. E é neste sentido que a própria palavra de Deus nos convida a entrar neste caminho da entrega de Jesus Cristo, que é, antes de mais, uma entrega livre e uma entrega no amor. É uma doação total pela qual Ele revela verdadeiramente quem é o nosso Deus. Ele, como Filho de Deus, quer nos ensinar, quer nos convidar a uma comunhão com Deus que tem que passar por esta transformação, por esta renovação sobre o nosso entendimento, a nossa concepção de quem é verdadeiramente o nosso Deus. É um Deus que se entrega, é um Deus que se dá, é um Deus que, na sua ternura e na sua misericórdia, nos procura. É o Deus que, antes de nós irmos ao seu encontro, melhor ainda, Ele provoca em nós que nós possamos ir ao seu encontro. Ele toma verdadeiramente a iniciativa. No entanto, neste encontro com Deus, feito em Jesus Cristo, a própria palavra de Deus convida-nos a reconhecermos que há aqui um certo desafio. Desafio à conversão, desafio à transformação, um desafio à renovação permanente. É um desafio que, por um lado, nos questiona, mas que tantas vezes, ao longo de toda a história da humanidade, provocou, da parte do ser humano, individual, pessoal ou coletivamente, um questionar sobre o próprio Deus. E por isso, esta presença de Jesus Cristo no pretório é verdadeiramente o grande momento em que permanentemente o ser humano, de alguma maneira, projeta perante Deus as grandes perguntas e os grandes desafios, que ali estão condensadas em duas perspectivas. Nós poderíamos dizer uma mais intelectual, racional, que é a busca da verdade, e a segunda, que tem muito mais a ver com aquele que tem poder sobre todos os povos, aquele que pode realmente orientar, nós poderíamos quase, quem tem domínio sobre toda a realidade, e que ali está condensada na pergunta: afinal, tu és rei? São duas perguntas que, de alguma maneira, englobam a realidade do ser humano e as suas preocupações, mas que englobam, sobretudo, a questão dos povos e a sua própria organização. Em primeiro lugar, a questão da verdade. Quem é da verdade, ouve a minha voz. Realmente o ser humano é verdadeiramente um peregrino de verdade. E nós a verdade.
o ser humano inteligente, pela sua razão, quis descobrir até ao limite do que lhe é possível o que nós denominamos de verdade. Nem sempre o fez na procura da verdade sobre si próprio. Fê-lo mais na verdade das coisas. E hoje esta questão é fundamental, é crucial, porque estamos num tempo em que parece que o ser humano abdicou da busca da verdade. Da busca da verdade ao seu redor, limitando-se a pura e simplesmente ao mundo de tecnologia, sem se perguntar aonde é que ela pode levar, sem se perguntar sobre os conteúdos ético-morais que a própria tecnologia pode desencadear dentro do contexto do ser humano e, sobretudo, sem se perguntar sobre uma verdade que é a relação da tecnologia com o próprio ser humano e a sua dignidade. Mas, quando olhamos para o próprio ser humano, em si mesmo, esta pergunta que todos nós devemos fazer: quem somos? Qual é a razão da nossa existência? Nós, como criaturas, afinal, o que é que nos dá a compreensão do nosso próprio ser? A partir daqui, nós estamos hoje, que é caracterizada uma civilização da indiferença, do relativismo, em que cada um tem a sua opinião e ficamos muito contentes por ficarmos pura e simplesmente a ser complacentes uns com os outros dentro da opinião particular de cada um. Isto cria-nos alguma inquietação, porque a verdade é outra coisa. E embora o ser humano tenha dificuldade em atingir, sobretudo, a verdade sobre si próprio, se não se abrir a uma luz nova, porque nós não temos a chave sobre o nosso próprio ser. Nós temos que nos abrir a uma luz. Luz que nos vem a partir daquele que é o Criador e que depois teve, podíamos dizer, a iniciativa de vir ao nosso encontro para nos oferecer uma verdade que não é propriamente uma verdade teórica. É uma verdade encarnada na sua própria pessoa. E por isso é que todo aquele que ouve a voz de Jesus Cristo caminha na verdade. E, sobretudo, todo aquele que se coloca na comunhão com Jesus Cristo saboreia em si próprio a verdade. Então a verdade não é já só uma questão teórica, racional e intelectual, que estaria apenas ao alcance de alguns, mas é uma realidade experiencial que todos nós, dos mais simples até aos mais intelectuais, temos possibilidades de fazer. Não poderia ser de outra maneira, porque Deus não exclui ninguém deste caminho de saborear e de viver em si próprio esta verdade pessoal. Mas o mesmo se diga nesta questão da realeza. Então tu és rei? Reparem que Jesus primeiro ficou calado e disse-lhe: é por ti próprio que estás a dizer isso? Ou outro é que te veio dizer isso? Estás tu a falar de ti mesmo ou estás a ser influenciado por uma humanidade que ainda não entendeu o que é verdadeiramente um serviço feito ao povo, a partir daqueles que são chamados a exercer esse poder? E é aí que Jesus realmente acentua a novidade do que deve ser o exercício de toda a autoridade. É uma autoridade em serviço. É um chamamento para servir o seu irmão. E aí podíamos dizer que podemos estar perante uma renovação e uma nova ótica de tudo o que são os serviços públicos. Mas também estamos perante tudo aquilo que são as funções de todos nós na comunidade cristã, na igreja e na própria sociedade. Tudo é serviço. E por isso tudo é desprendimento. Tudo é entrega de si mesmo para os outros. Tudo está ao serviço do bem comum. A dignidade do outro prevalece sobre os interesses de cada um. Despojados de si mesmos, cada um se coloca numa atitude de serviço. E por isso é que Jesus, quando diz: o meu reino não é deste mundo, Ele não está a abstrair-nos da realidade do mundo. Ele está a dizer que nos traz para nós,
que estamos a viver neste mundo valores, critérios, formas de atuar que vêm já a partir da realidade do encontro e da comunhão com Deus. É desse outro mundo. É este mundo novo que Ele vem inaugurar e do qual Ele nos fala. É este mundo renovado com critérios novos, com formas de estar novas. É este mundo envolvido de amor, de entrega. É este mundo que Jesus Cristo nos veio oferecer. E por isso Ele diz, o meu reino não é deste mundo. Mas ao não abdicar desta palavra, porque ela tem um conteúdo de autoridade. Ela tem um conteúdo de cidadania. Então Ele quer dizer que o serviço há de ter a sua autoridade. O serviço há de ter a sua cidadania. O amor há de imperar perante todos os povos. E este é o grande serviço que nós somos chamados a realizar. Nós olhamos para a primeira leitura e vemos ali no profeta Isaías este convite a colocarmos na disposição de sermos mensageiros desta boa notícia. E é tão urgente, tão urgente. Caros cristãos, esta é a forte interpelação à missão. Nós estamos a começar, neste próximo ano, uma caminhada. Caminhada que nós chamamos caminhada sinodal. Uma caminhada em conjunto, entre todos os batizados. Reconhecendo que todos nós somos chamados a participar na missão da Igreja. E a missão da Igreja é esta. É anunciar esta boa nova. É levar a este mundo da indiferença, a este mundo do autoritarismo, a este mundo do egoísmo e do individualismo, este mundo relativista, este mundo que despezinha a dignidade humana, é levar a este mundo esta boa notícia que é Jesus Cristo e convidar este mundo a não ter medo de entrar em comunhão com Jesus Cristo para nessa comunhão apreciar e saborear a verdade. E não desconfiarmos que não seja possível chegar a essa verdade. É possível, porque Deus tem a iniciativa de nos oferecer a verdade no seu próprio Filho. Mas, ao mesmo tempo, convidar este mundo, em todas as suas organizações, a que paute a sua vida pelo sentido do serviço e pela entrega de uns pelos outros. E esta é a responsabilidade de uma comunidade cristã. A beleza de caminharmos juntos em Cristo é, no fundo, fazermos uma experiência de comunidade quase como um laboratório, quase como um espaço onde o mundo possa ver toda esta iniciativa divina. É para aqui que o Senhor nos convida. E por isso são belos os pés dos mensageiros que anunciam boas novas. Que o bom Jesus, Senhor da Pedra, que hoje nós honramos e que queremos celebrar nesta efeméride de 200 anos, dentro destas comunidades aqui ligadas a Vila Franca, que a celebram deste modo, através da celebração da Eucaristia e através da procissão pelas ruas da cidade, que Ele nos interpele. Que não tenhamos medo de entrar e de nos colocarmos perante o pretório e de escutarmos aquilo que está aqui e o que Jesus Cristo nos tem a dizer neste diálogo que Ele estabelece com aquele que naquele momento era o representante do Império e que estava ali a questioná-lo. Ele nos ensina e certamente lançará as suas bênçãos sobre todos nós. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos. Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro. Gerado não criado, consubstancial ao Pai, por Ele todas as coisas foram feitas. E por nós homens, e pela nossa salvação, desceu dos céus e encarnou pelo Espírito Santo, no seio da Virgem Maria e se fez homem. Também por nós foi crucificado, sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado.
ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja una, Santa, Católica e Apostólica. Professo-se ao batismo para a remissão dos pecados e espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Irmãos, unidos num só coração e numa só alma, rezemos ao Senhor bom Jesus, Filho de Deus Pai, fonte e origem de todos os bens, dizendo com confiança: Bom Jesus, tende misericórdia de nós. Bom Jesus, tende misericórdia de nós. Pela Igreja Santa e Pecadora, que se estende por todo o universo e por todas as suas comunidades, oremos, irmãos. Bom Senhor, Jesus, tenha misericórdia de nós. Pelos fiéis consagrados pelo batismo, por todos os bispos, padres e diáconos, ao serviço do Evangelho de Jesus, oremos, irmãos. Bom Jesus, tenha misericórdia de nós. Pelos governantes de todas as nações e pelos que trabalham pela justiça e pela paz, oremos, irmãos. Bom Jesus, tenha misericórdia de nós. Por todos os que sofrem, são infelizes ou desprezados, para que encontrem quem os ajude e conforte, oremos, irmãos. Bom Jesus, tenha misericórdia de nós. Pela Santa Casa da Misericórdia de Vila Franca do Campo, para que, inspirada no amor misericordioso do bom Jesus da Pedra, realize na nossa terra as obras de misericórdia, oremos, irmãos. Bom Jesus, tenha misericórdia de nós. Por todos nós, reunidos nesta igreja, a festejar o bom Jesus da Pedra, e pelos que estão ausentes por motivo de doença ou por terem emigrado, para que, unidos na mesma fé e animados na mesma esperança, vivamos o mandamento do amor, oremos, irmãos. Nós, Jesus, tenha misericórdia de nós. Deus Pai, cheio de misericórdia para com todos, ouvi as orações do vosso povo. Nós vos pedimos por meio do bom Jesus, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo.
Orai, irmãos, para que este meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Aceitai, Senhor, este sacrifício da reconciliação humana e pelos méritos de Cristo, vosso Filho, concedei a todos os povos o dom da unidade e da paz. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Ele. Demos graças ao Senhor, nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda a parte. Com o óleo da alegria, consagraste sacerdote eterno e Rei do Universo, o vosso Filho Jesus Cristo, nosso Senhor, para que, oferecendo-se no altar da cruz, como vítima de reconciliação, consumasse o mistério da redenção humana e, submetendo ao seu poder todas as criaturas, oferecesse à vossa infinita majestade um reino eterno e universal, reino de verdade e de vida, reino de santidade e de graça, reino de justiça, de amor e de paz. Por isso, com os anjos, arcanjos e todos os coros celestes, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, e todas as criaturas cantam os vossos louvores, porque dais a vida e santificais todas as coisas, por Jesus Cristo, vosso Filho, nosso Senhor, com o poder do Espírito Santo, e não cessais de reunir para vós um povo que de um extremo a outro da terra vos ofereça uma oblação pura. Reunidos na vossa presença, em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana, em que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos, Senhor, santificai pelo Espírito Santo estes dons que vos apresentamos, para que se convertam no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que Ele
em que ele ia ser entregue, tomou o pão e, dando graças, abençoou, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, abençoou e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da paixão redentora do vosso Filho, da sua admirável ressurreição e ascensão aos céus, e esperando a sua vinda gloriosa, nós vos oferecemos, em ação de graças, este sacrifício vivo e santo. Olhai benignamente para a oblação da vossa Igreja, vede nela a vítima que nos reconciliou convosco, e fazei que, alimentando-nos do corpo e sangue do vosso Filho, cheios do seu Espírito Santo, sejamos em Cristo um só corpo e um só Espírito. O Espírito Santo faça de nós uma oferenda permanente, a fim de alcançarmos a herança eterna, em companhia dos vossos eleitos, com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, os bem-aventurados apóstolos e gloriosos mártires, e todos os santos, por cuja intercessão esperamos sempre o vosso auxílio. Por este sacrifício de reconciliação, dai, Senhor, a salvação e a paz ao mundo inteiro. Confirmai a vossa Igreja na fé e na caridade, ao longo da sua peregrinação na terra, com o vosso servo, o Papa Francisco, o nosso Bispo João, aqui presente, todos os bispos, ministros sagrados e todo o povo por vós redimido. Atendei benignamente às preces desta família, que vos dignastes reunir na vossa presença. Reconduzi a vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos dispersos. Lembrai-vos dos nossos irmãos defuntos, todos os que morreram na vossa amizade. Acolhei-os com bondade no vosso reino, onde também nós esperamos ser recebidos, para vivermos com eles eternamente na vossa glória, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Por ele concedeis ao mundo todos os bens. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Porque nos chamamos e somos, na verdade, filhos de Deus, ousamos dizer com toda a confiança: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal.
Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Saudai-vos na paz de Cristo. A paz de Cristo. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e eu serei salvo.
Oremos. Concedei, Senhor, que o pão da vida, comungado nesta Eucaristia, nos torne mais prontos a celebrar e a viver em paz, e de bem com todos a festa dedicada ao bom Jesus da Pedra, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Certamente que nesta comemoração dos 200 anos da primeira procissão com o Bom Jesus da Pedra aqui por estas ruas de Vila Franca, hoje, certamente à tarde, esta procissão terá um sabor ainda maior do que aquele que habitualmente tem. Pois que seja sempre uma festa muito alegre, muito feliz e que o Bom Jesus da Pedra realmente, o Senhor da Pedra, realmente nos abençoe a todos. De uma maneira muito particular os doentes, os imigrados, aqueles que estão longe, os que estão prisioneiros, ou todos aqueles que sentem a sua exclusão na sua vida, que Ele seja para todos a força para poderem viver a sua vida em dignidade e possam aspirar a uma vida de felicidade que todos nós queremos. Vamos assim pedir a bênção do Senhor para todos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Bendito seja o nome do Senhor, agora e para sempre.
O nosso auxílio vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Como fecho desta festa, gostava de deixar este texto do Padre Ernesto Ferreira. Senhor bom Jesus da Pedra, ouvi clemente as súplicas que hoje se vos erguem, pedindo perdão para tantos crimes, remédio para tantos males. Vede misericordiosamente os sorrisos da inocência e as lágrimas do arrependimento. Compadecei-vos das dores que afligem os mortais, dissipai as nuvens negras que ameaçam reduzir o mundo a um montão de ruína e afogar num dilúvio de amargura a civilização cristã.